Davi era rejeitado. Então qual era o sonho de Davi? Ser aceito. Ser aceito pelo seu genitor, pelo seu pai, porque ele tinha respeito. E como é que os filhos ganhavam a confiança do pai naquele mundo antigo? Quando eles iam caçar e traziam para o pai uma caça, uma iguaria, porque carne eles tinham ovelhas, tinham vacas, tinham bois. Mas o bom filho ia para o meio do campo, ia para o meio das matas ou para o deserto, em busca de uma carne nobre, em busca de uma caça que seria uma iguaria. E não havia uma iguaria maior no tempo de Davi do que a carne de uma corça. Primeiro porque ninguém tinha coragem ou tinha habilidade de pegar uma corça, porque embora a corça fosse um animal que pesava entre 150 e 200 quilos, era um animal frágil, era um animal extremamente ágil, rápido. Então, ao perceber que havia um predador por perto, ninguém pegava uma corça. Davi, para conquistar a atenção do pai, fez mais ou menos aquilo que Esaú fez com Isaac quando Isaac estava morrendo. Isaac ia liberar a bênção e disse o que a Esaú? Vai, caça uma caça para mim e traz e faz um guisado. O pai queria falar assim: eu vou te honrar, mas depois que você me trouxer uma iguaria. Era a tradição daquele mundo antigo. E Davi queria impressionar o pai, porque o pai tinha preconceito com ele. Então o que Davi faz? Ele vai em busca de uma corça. Diga comigo, uma corça. Algumas traduções dizem cervo, é a mesma coisa. Então Davi, conhecendo o mundo antigo, um homem da terra, um semita, ele sai procurando rastros de uma corça. Ele vai procurando vestígios, um galho quebrado aqui, uma marca de pegada ali, até que ele encontra o fio da meada de uma corça. Diz o rabino que Davi se espreitou pelo chão para que a corça não visse e o vento não denunciasse. E ele observou a corça ao longe. Ele preparou a sua arma. Para pegar uma corça tinha que ser com arco e flecha, não era funda. Então ele deixa tudo preparado e ele vai se rastejando para se aproximar o máximo possível da corça. O rabino diz que nesse dia aconteceu uma interrupção do sonho de Davi, porque aparece no cenário um novo predador. E o predador que aparece é um leão da montanha. E quando Davi vê o leão da montanha, Davi sabe, com o leão não dá para brigar, porque o leão também quer a corça. Davi quer a corça, mas o leão também quer. Só que o leão tem muito mais facilidade de pegar a corça, porque o leão tem força. O leão não tem a habilidade de uma corça. A corça corre mais do que o leão, porque o leão é pesado. Só que o leão tem resistência, a corça não tem. Davi não tem nem força, nem resistência, nem nada. Davi sabe que aquela caçada vai dar em nada, mas sendo sábio, ele olha para a corça e vê que ela é bem pesada, e ele pensa consigo: o leão vai caçar a corça, vai pegar a corça e não vai conseguir abocanhar 200 quilos e levar para o seu lugar. Ele vai rasgar a corça, vai comer um pedaço dela, vai pegar um pedaço para a família e vai ficar um pouco lá. Então desse pouco eu pego e levo para o meu pai. Quem está acompanhando a história? Então o que Davi faz? Davi se espreita para se esconder do leão e ele vai atrás do leão. O leão também se espreita para que a corça não perceba e o vento não denuncie. O leão se aproxima o máximo que ele pode da corça, porque ele precisa de uma coisa: ele precisa que o cheiro da corça esteja impregnado na sua narina. Ao chegar perto da corça, ele respira fundo, e agora o leão tem algo que nenhum ser mais tem. Ele está com o cheiro da corça no nariz. A corça pode ir para onde ela quiser. O leão não precisa vê-la mais. Ele vai pelo cheiro. A corça pode correr para onde for. Ela não vai escapar do leão, porque o leão sabe que ela corre mais do que ele, mas ela não tem resistência. Vai chegar uma hora que a força dela vai acabar e o leão tem resistência, e ele vai até onde a corça está. Ela pode ficar invisível, o cheiro vai denunciar ela. Então a corça, quando percebe o leão, ela corre, e o leão corre atrás da corça, e Davi corre atrás do leão. Estão vendo a cena? A corça correndo, o leão correndo atrás da corça e Davi correndo atrás do leão. É claro que os dois vão sumir de Davi, mas Davi vai olhando para o chão, vendo as pegadas e os galhos quebrados. O leão está sentindo o cheiro da corça agora mais acurado. Por quê? Porque conforme a corça corre, ela transpira. E quanto mais ela transpira, mais o cheiro dela fica no ar. Não tem para onde ela fugir. Ai meu Deus.
O rabino diz que chegou um momento que Davi subiu o alto da montanha, porque era ali que os rastros davam. Ele desceu a montanha, porque era ali que os rastros davam. E Davi de repente vê uma cena que ele não acredita. Ele olha lá embaixo na ribanceira e vê um ribeiro de águas. E na frente do ribeiro está o leão. Só que o leão está parado na frente do ribeiro, com a cabeça erguida, buscando o cheiro da corça. E ele não sente mais, porque a corça sumiu. Só que ela já tinha sumido da visão dele. Só que agora não foi só a corça que sumiu, o cheiro da corça sumiu. Davi fica olhando para ver no que vai dar. O leão então tem que escolher o lado esquerdo ou direito e ir por instinto, porque ele não sabe mais onde a corça está. E Davi vê o leão voltar para casa, frustrado. Davi desce ao ribeiro das águas, bebe um pouco de água e senta debaixo de uma pedra, ou perto de uma pedra, debaixo de uma árvore, e fica meditando na cena, quando de repente, me contou o rabino, de uma moita de capim próximo ao ribeiro, se levanta a corça. Ela estava ali, pertinho do leão, alguns metros. Só que o leão não viu a corça, e ele não sentiu o cheiro da corça. A quilômetros ele correu atrás dela, foi no calço dela. E agora que ele está perto, ele não sente mais o cheiro, não vê mais a corça. E Davi vê a corça se levantar atrás da moita. Ela para e se chacoalha. E quando ela se chacoalha, sai água para todo lado. Davi, ao invés de matar a corça, ele criou um tributo para a corça. Ele chorando diz: Deus, eu entendi. Quando não dá para brigar com o inimigo, você tem que fugir dele. Só que não basta fugir, você tem que ter um lugar para se esconder dele. A corça não correu atrás das águas porque estava com sede. Quando ela chegou nas águas, ela foi entrando, até que ela se escondeu dentro das águas. Ao se esconder nas águas, a água levou embora o suor, bispo Abner. Quando levou o suor, levou o cheiro do medo dela embora. A corça levantou e não tinha mais cheiro nela. Ela se escondeu atrás da moita, ficou a 2, 3, 4 metros do leão, e o leão não via, porque a corça ficou invisível. Aí Davi olha para o céu e diz: assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Eu me emociono, porque aquele rabino sem querer me curou naquele dia. Porque como pastor, como líder, eu sempre quis ir para o campo de batalha e agarrar o diabo pelo chifre, mas eu estava debilitado e doente, e para mim fugir ou me esconder era uma vergonha muito grande. E aí o rabino disse para mim: meu filho, na vida às vezes a gente tem que fazer uma coisa. E ele me deu uma palavra, Abner, que ela entrou aqui e morou em mim. Ele disse: mergulha. Deixa a palavra entrar. Mergulha. Lá em Brasília eu sempre via deputados falar isso, ó, mergulha, mergulha. Eu não entendi o que era. Eu me lembro que alguns anos atrás Aécio Neves, candidato a presidente, quase chegou lá. Todo mundo queria tirar foto, abraçá-lo, estava na mídia. De repente agora é deputado com a gente lá, Otônio. A gente não vê ele no plenário Ulisses Guimarães, que é o templo da democracia, no centro, no microfone debatendo. Aécio entra pelas laterais, e as laterais são debaixo de uma penumbra. O senhor já foi lá, o senhor viu? Lá ao redor da Câmara é escuro, e aquilo não foi feito à toa. Isso existe para que o político que está passando por um alvo, como alvo da imprensa, ele possa tramitar ali, que ninguém vê ele. Ele mergulha, ele cai no esquecimento por um momento, para não virar uma vitrine e as pessoas jogarem pedra nele. Eu entendi o que Deus falava comigo naquele dia. Ele disse: filho, existe a hora de ir para cima, agarrar o diabo pelo chifre, mas tem hora que você tem que recuar. Recuar nem sempre é sinônimo de covardia. Eu sou assembleiano igual você, e eu cresci ouvindo meu pastor dizer assim: eu prefiro um covarde morto do que um herói vivo, ou um herói morto
do que um covarde vivo. Ele falou: morre, mas morre lutando. Só que não há sabedoria nisso. Um dia Davi teve que babar. No campo de batalha ele teve que fingir que ele era louco, aloprado, doente mental. Ele estava babando. E as pessoas: deixa ele ir embora. Eles não sabiam que ali estava o futuro rei de Israel. Deus me disse nesta palavra hoje, nesta tarde, que alguns dos senhores e das senhoras que estão aqui precisam ouvir só isso. Às vezes na vida é preciso mergulhar, é preciso se esconder. Nem sempre recuar é sinônimo de derrota. Às vezes um grande animal, para dar um bote, para dar um impulso, ele recua, mas não é porque ele está com medo. Ele recua para pegar impulso e depois saltar para frente. Nesse momento o Senhor Deus está dizendo para você: mergulha, porque a hora de aparecer vai chegar. Primeiro você precisa se curar. Como é que você vai curar a sua família se você não está curado? Como é que você vai levantar a sua igreja se você não está erguido? Existem textos na Bíblia que nós só interpretamos ele pela inspiração. A Bíblia diz lá em Ezequiel 2 que Ezequiel estava na beira do rio Quebar, fazendo um trabalho de um animal, pegando barro e argilha, colocando dentro de baldes. Esses baldes eram segurados por uma canga, e ele colocava a canga no pescoço aqui. Ele pegava água, argila, ficava em pé, dava aquela ajeitadinha para caminhar. Era um escravo. Quando ele põe a água e a argila e ele se ajeita, ele olha para cima e ele diz: quando eu olhei, eu vi uma roda de fogo que girava. Olhei, não era uma, eram duas rodas. Uma girava para cá e a outra para lá. E lá de cima sai uma voz que disse assim: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. O que Deus mandou Ezequiel fazer? Põe-te. Não ouvi põe-te, mas ele já estava de pé. Senão ele não enxergava a roda girando no céu. Então o que Deus está falando, pastor? Deus está dizendo assim para ele: o seu corpo está de pé, mas a sua alma não. Para todo mundo você é um herói, mas você está vencido aqui dentro. Você está magoado, você está entristecido, você não consegue liberar o perdão. E quem não libera o perdão faz mal a si mesmo. Então o Senhor disse: eu vou te colocar de pé, mas você tem que se curar primeiro. Jesus quer curar você nessa tarde aqui. Lembra-te, você não é um super-homem, a senhora não é uma mulher maravilha. Você é um ser humano a quem Deus dotou de um talento. Agora anote o que eu vou dizer: a unção de Deus não nos blinda contra o sofrimento. O falar em línguas, o profetizar, o pregar com ousadia, o cantar como um rouxinol, ou o tanger o instrumento como o Roberto faz ali, isso não te dá habilidades paranormais. Você continua sendo um ser humano. Você continua sendo um ser humano que precisa de ajuda. E se você não entender que precisa de ajuda e não compartilhar com pelo menos as pessoas que estão ao seu redor, isso pode te levar a uma miséria. Há 1 ano e pouco atrás eu enterrei o meu copastor, 33 anos de idade. Pregou no domingo uma mensagem linda. Eu não estava presente, os irmãos me contaram. Na terça-feira subiu no alto de uma ponte e se jogou. Eu não participei de um culto tão terrível na vida quanto o culto do domingo da frente. A igreja encheu e todo mundo queria ouvir do pastor. Por que é que o pastor se matou? Você precisa se curar. Não é o grito do domingo à noite, ou pulo, ou falar em línguas que dão esse nome da sua cura. Você só terá cura quando você entender que você é um ser limitado. Então não exija de você aquilo que você não pode dar. Vá até onde os passos dão. Quando você vê que não dá, tenha humildade. Tenha força para dizer: eu não consigo ir daqui para frente, eu preciso de ajuda. Dê um grito. Dê um grito. Porque o meu menino estava lá na igreja, os pastores sentados do lado dele, todo mundo via nele um herói, porque ele ficou em silêncio. Por que ele não gritou? Por que ele não falou para as pessoas: eu preciso de ajuda? Vai esperar o diabo te atormentar e te levar para frente de um copo com veneno de rato?
com um revólver para você dar um tiro no ouvido, se enforcar. Pastor, o senhor está pregando para pastores? É para pastores mesmo, porque nos últimos 5 anos o Brasil teve uma série de pastores que se suicidaram, e a igreja não estava preparada para isso, porque para nós tudo é espírito, tudo é glória e revelação. Se você tem uma maldição, uma coisa horrível como essa, se você não está se sentindo bem, você precisa de 3 pilares para se sustentar. Você precisa de ajuda profissional, você precisa do abraço da sua família, e você precisa de uma igreja que te ame e te entenda. Não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha abrir a boca e falar com a sua família vai te entender. Você tem sido o sustentáculo da família, e você, como uma esponja, absorve o problema de todo mundo. Pastor absorve o problema de todo mundo, acaba não cuidando da sua própria família depois. É preciso mergulhar, é preciso se esconder às vezes.